Ai, pessoal, hoje vai ser um daqueles dias. A gente vai fazer a crítica aqui da série Invasão Secreta. Se prepara. Olha, eu já vi a Marvel errar, mas eu acho que eu nunca tinha visto a Marvel tão perdida. Uma série que começa como um thriller conspirador político, na qual você tem um vilão de uma raça alienígena que quer fazer uma terceira guerra mundial, e sob o pretexto que essa raça alienígena já está infiltrada na Terra, e eles podem ser quem eles quiserem. Ou seja, numa era da desinformação, as únicas pessoas que você poderia recorrer, que são as pessoas que você confia, do seu círculo social, dos seus amigos, da sua família, a série propõe discutir que nem eles são confiáveis. Esse é o ponto de Invasão Secretas. Ou melhor, deveria ser, porque a série é um desastre. E assim, só antes da gente continuar, eu também queria saber a opinião de vocês. Vocês gostaram desse final? Vocês gostaram da série como um todo? Vocês recomendam a série? Valeu a pena assistir os 6 episódios? Porque assim, ó, no meu caso, eu tava enrolando muito pra assistir a série. Eu realmente não senti nenhuma necessidade de acordar quarta-feira de manhã, como eu fazia nas primeiras séries da Marvel, pra não ficar de fora da discussão do que iria acontecer no universo da Marvel naquela semana. Só que assim, ó, depois de tanta série da Marvel, eu meio que não me importo mais e eu prefiro esperar toda a série terminar e assistir tudo de uma vez. E foi exatamente o que eu fiz. Hoje eu assisti os 6 episódios seguidos. O que, segundo o Marcelo, era loucura, porque no caso dessa série ser tão ruim, é melhor você assistir um pouquinho por semana, porque talvez você não sinta o quanto que ela é ruim. E assim, ó, eu não posso dizer como que seria a minha experiência de acompanhar uma vez por semana ao longo dessas 6 semanas, né, com os mistérios, as teorias que estavam acontecendo. Eu assisti tudo na sequência. E quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu não achei a série horrível. Na verdade, a série começa até que bem. Você tem ali na primeira cena uma boa ideia, porque ali é a série querendo se apresentar de um jeito de que, ó, esse cara que você tá acompanhando, o agente Ross, ele na verdade era um Skrull. Desde quando ele era um Skrull? Você fica com essa dúvida na cabeça e a série já começa a ir desse jeito, com toda essa ambientação, essa climatização, essa atmosfera de thriller político, não sei o quê, de terceira guerra mundial, vamos fazer. Você entra nesse clima de espionagem, que eu admito, é um clima legal. Ainda mais porque é uma atmosfera diferente pra Marvel. A Marvel não costuma se aventurar nesse clima super sério. E quando ela tentou, acabou saindo um dos melhores produtos da Marvel, que foi o Capitão América Soldado Invernal. Se não for um dos melhores filmes solos que a Marvel teve. E além disso, no primeiro episódio, você tem uma carga emocional no Nick Fury. Porque quando ele entra em tela e ele tá com aquele visual carregado de uma pessoa cansada, uma pessoa experiente, tá prestes a se aposentar e vai fazer sua última missão, olha, você pensa que vai ver uma coisa muito boa. Esse negócio de um agente veterano, já velho, fazendo a sua última missão, me remete muito a Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 é excelente. Quando eu vi o Nick Fury ali, eu fiz essa associação direta. E eu pensei, ok, o Nick Fury vai entregar. Samuel L. Jackson vai entregar. E eu vou ver aqui 6 episódios de uma incrível jornada pessoal do Nick Fury, fazendo alguma coisa que ele tem uma relação direta com a história, ao mesmo tempo que é uma última missão de despedida, e isso reflete na sua jornada de personagem. E ele ainda vai aprender alguma coisa com isso, ou vai se sacrificar, ou, sei lá, vai conseguir ser, mesmo sem poderes, um dos personagens mais marcantes da Marvel e do MCU. É isso que a série promete no primeiro episódio. Você tem várias pessoas jogando na cara do Nick Fury. Você tá velho, você não é mais como era antes, você tá sem ritmo, a Maria Hill fala isso. E, gente, sim, é isso que eu quero. Mas aí a história vai avançando e a gente descobre, né, que tem Skrulls bons e Skrulls ruins. O que, na teoria, não é nenhuma novidade. Já tinha Skrulls bons e Skrulls ruins lá na Capitã Marvel. Esses Skrulls estão de volta na Terra e os Skrulls ruins, eles estão querendo fazer algum tipo de movimento revolucionário, né, pra tomar a Terra pra eles. Inclusive, eles têm esse negócio de que eles não têm uma casa. E eles retomam aquela plot lá de que eles foram expulsos do planeta deles. Beleza, é um bom ponto de partida. Talvez lembre muito aquele grupo revolucionário que a gente viu na série do Falcão e Soldado Invernal. Lembra que tinha aqueles caras lá que não tinham mais casa porque eles foram blipados, eles voltaram lá? Eu senti que tinha uma certa semelhança nessa história aí. Mas aqui nos Skrulls tem um potencial maior de história, porque como eles podem se camuflar entre humanos, eles podem fazer planos muito mais mirabolantes que os caras lá da série do Falcão e Soldado Invernal poderiam fazer. Então, em termos de uma história com potencial, você tinha todos os ingredientes para fazer um negócio muito bom, excelente. Poderiam. Não acontece. E nesse primeiro episódio, a Marvel já estabelece, né, quem são os bonzinhos, quem são os maus,
quem são os aliados do Nick Fury, mas eles deixam assim, até de uma forma competente, que não dá pra confiar em ninguém. E pro Nick Fury do primeiro episódio, que é um cara que tá voltando ativa, que talvez não se sinta tão confiante e que tá sofrendo com o estresse pós-traumático do blip, inclusive tá sonhando com isso, foi inteligente a decisão, né, deles fazerem que a Maria Hill morresse em cima, né, do Gravik, que é o vilão da temporada, né, fingindo que ele é o Nick Fury, e o Nick Fury vê isso. É um reflexo da incompetência do Nick Fury, porque se o Nick Fury estivesse ainda no auge, aquilo jamais teria acontecido. Então terminou o primeiro episódio, e eu saí bem iludido, gente. Eu saí muito iludido. Eu tava pensando assim, pô, mas não é possível que tá todo mundo falando mal dessa série e esse primeiro episódio realmente é bem bom. E no momento que ela morre ali, eu pensei que isso ia ter uma grande reverberação por toda a série. Mas não é isso que acontece. A partir do episódio 2 já começam minhas grandes frustrações com a série. Porque daí a Maria Hill morre, levam o corpo dela lá pra Londres, tem todo o negócio do caixão dela, tem uma cena. Olha, o Nick Fury, se ele lamenta a morte da Maria Hill, é uma cena. E depois disso, nunca mais lembram da Maria Hill. Sequer tem uma cena do Nick Fury indo visitar de novo a mãe da Maria Hill ali, né, pra dizer que, ó, o sacrifício dela valeu a pena. Não tem isso. E aqui no episódio 2, já cai no clichê abominável que tem que parar, que é a mulher na geladeira. Clássico que aconteceu com a Lanterna Verde Kyle Rayner, que a namorada dele morreu, ele foi colado na geladeira, e a única coisa que acontece naquela história é que o Kyle Rayner fecha os punhos e ele fala, não! E nunca mais fala sobre isso. Então, depois do primeiro episódio, que foi bem bom ali, pra mim é nota 8, episódio 1, o segundo episódio já começa a dar essas deslizadas. Só que no segundo episódio ainda tem coisas boas acontecendo ali. Você tem o Coronel Rhodes aparecendo. E ele tá agindo de um jeito muito estranho. E aí você lembra, né, da premissa da série. Não confie em ninguém. Pra quem tá assistindo a série e não sabe que o Rhodes vai ser um Skrull, você pode ficar na dúvida ali naquela conversa que ele tem com o Nick Fury. É legal nessa sequência de diálogos com o Nick Fury, porque eles dão dicas suficientes de que talvez ele seja mesmo um Skrull, mas não o suficiente pra você ter 100% de certeza. E o que eu acho legal, porque você se colocaria na cabeça do Fury, e isso poderia mexer com ele. E em paralelo a isso, você vai ter o desenvolvimento da Gaia, que é a filha do Talos, parceiro do Nick Fury, né, que já tinha aparecido lá no filme da Capitã Marvel. Só que agora ela tá participando do movimento do Gravik. E ela acredita no movimento do Gravik porque isso é um contraponto do pai dela. Que o pai dela não acredita nesse movimento revolucionário que os Skrulls querem fazer, porque ele ainda nutre uma certa esperança de que os humanos podem, de certa forma, conviver com os mutantes. Mutantes não, os Skrulls. Eu tô confundindo com mutantes porque Talos e Gravik têm uma certa semelhança, se você parar pra pensar, com o Magneto e o Professor Xavier. E o Gravik, ele começa bem, e ele dá as argumentações e você entende o lado dele. Ele quer, nesse primeiro momento, né, proteger outros Skrulls. E se os humanos nunca vão conviver com os Skrulls, eles precisam fazer alguma coisa. E a partir daí ele começa a executar o plano dele, que é de usar os Skrulls infiltrados em altos escalões do governo para desencadear uma terceira guerra mundial. Então assim, ó, o Gravik, ele começa bem. Ele começa com a ideia desse plano de querer jogar os humanos um contra o outro e das cinzas dos humanos surgir os Skrulls. É uma boa premissa de história, ainda mais porque isso vai envolver, né, coisas políticas. E aquela coisa bem de série, né, que aparece um jornalzinho dizendo assim, ó, o presidente dos Estados Unidos repudia o ataque que aconteceu não sei o quê. Ah, mas a União Europeia tá realmente acreditando que esses caras ali que explodiram as coisas na Rússia fazem parte do governo dos Estados Unidos. Sabe, a premissa toda disso daqui, essa atmosfera, é legal. Só que é aí que a gente começa a ver como que o roteiro dessa série é raso. Porque o jeito que um ataque terrorista ali na Rússia vai escalonando para colocar as tensões lá no alto e talvez levar para uma terceira guerra mundial, isso foi o que eu senti que a série deu uma forçada bem forte. Porque assim, ó, tudo bem que vai ter um certo exagero norte-americano de tentar forçar um não sei o quê, só que a série, tipo, não tem diplomacia. A série rasgou completamente todas essas definições de diplomacia e começaram a levar as coisas como se fosse uma pessoa do primeiro ano escrevendo a série. Ah, mas o presidente dos Estados Unidos vai fazer isso. Ah, mas o presidente da Rússia vai fazer isso. E isso vai escalonar daquele jeito. Isso vai ser o quê? Calma, série. Calma. E sabe por que isso acaba sendo muito ruim? É porque a série, ela quer ser realista. Ela quer abordar esses problemas de uma forma real. Só que em nenhum momento eu cogitei que o escalonamento dos problemas aconteceu de uma forma real. Eu consigo pensar em algum contexto, né, de que um atentado na Rússia poderia levar a tensões altas entre Rússia e Estados Unidos,
e eventualmente isso levar para uma guerra. Só que acontece que é tudo atribulado. Acontece o atentado e um dia depois o pessoal já tá falando em Terceira Guerra Mundial. Então assim, calma, é uma coisa que tem que ser muito mais cadenciado. Ainda mais porque, na teoria, era para ser um thriller de espionagem. E você na dúvida em quem confiar. E o que acontece ali no episódio 2 ou 3? O Gravik vai num conselho ali de Skrulls e os caras ali revelam quem são os Skrulls que estão infiltrados nos governos. Ah, o cara é da França, o cara é dos Estados Unidos, o cara não sei o quê. Pô, velho, aí vocês já acabaram com parte do segredo de você não saber quem tá infiltrado não sei aonde. E bem, a série tá dizendo isso pra justificar uma frase que esse cara aí deu na televisão, que é com a frasezinha dele que leva um pouquinho mais pra uma tensão global de guerra. E eu acho que isso tira um pouco daquela coisa palpável de que tudo poderia acontecer mesmo. Se a gente não soubesse que aquele cara era um Skrull, e se o Nick Fury investigasse esses caras ali, para tentar descobrir algo maior de que, sei lá, o Conselho da ONU, o presidente dos Estados Unidos é um Skrull, isso teria sido muito mais legal do que você revelar que esses caras desde o início são. Porque assim, ó, a premissa toda é que tem uma conspiração. Os Skrulls querem fazer o ataque para levar uma Terceira Guerra Mundial. O problema é que a gente sabe disso desde o início. A gente sabe quem são os Skrulls. A gente sabe quem é o líder dos Skrulls. Não tem mistério. Existe uma condução de história pra gente ver como que esses caras vão ser derrotados. A partir do momento que eu sei o que vai acontecer, e eu sei que de fato tem uma conspiração, e eu não duvido da conspiração, porque eu já vi isso acontecer na série, acabou. Acabou o mistério, acabou a premissa. E a única coisa que poderia salvar a série seria ter algum tipo de plot twist dizendo que as coisas não são como elas poderiam ser. Só que exatamente como que você pensa que inicia é o jeito que termina. É o Gravik, o vilão, ele tem o seu movimento ali. E pra piorar, porque nos últimos episódios eles rasgam o personagem do Gravik, que já não era lá tudo isso. Mas eles realmente ignoram e levam ele para um extremismo e acaba toda a graça da conspiração que eles queriam fazer. Mas não cheguei lá ainda, tá? O outro plot twist que poderia funcionar é a questão do Rhodes, porque a gente não sabia se o Rhodes poderia ser um Skrull ou não. Bem, eles revelam que ele é um Skrull de fato no episódio 4, se eu não me engano, com o Rhodes conversando com a esposa do Nick Fury. Porque você poderia ficar na dúvida se ele era ou ainda ou não. Mas daí ele fala, né, casualmente conversando com a esposa do Nick Fury, ah, mas o Gravik, acabou. Aí acabou. Aí você sabe que ele é um Skrull. Sequer tem um build-up pra fazer a revelação que ele é um Skrull. Aliás, o Rhodes Skrull, ele é um dos motivos do episódio 5 e 6 serem muito ruins. Mas muito ruins. E bem, enquanto tá acontecendo tudo isso, a gente vai pouco a pouco entendendo a relação do Nick Fury em cima disso tudo. Porque a série vai dando flashbacks no início de cada episódio com o Nick Fury jovem. Nick Fury de 95, Nick Fury de 97, Nick Fury de quando os Vingadores apareceram ali. E esses flashbacks, na teoria, eles são muito bons, porque eles ajudam a desenvolver o Nick Fury e também explicar por que todo esse problema que tá acontecendo é muito por parte do Nick Fury. A série, ela até consegue amarrar bem o problema em si e ligar isso pro Nick Fury, porque de fato o Nick Fury abandonou eles quando foi pro espaço tomar conta, sei lá, daquela base que tem no espaço que não sei o nome, que eu também não me importo. Mas o cara ficou 5 ou 6 anos naquela base, nunca desceu na Terra pra falar com a esposa, pra falar com os caras dos Skrulls. Eles até tentam argumentar, ah, mas você poderia ter ligado pra mim. Cara, mas você tá no espaço lá, você quer que eu fique ligando pro espaço? Então eu vejo que sim, é muito culpa do Nick Fury. E nesse ponto, os Skrulls, principalmente o Gravik, na teoria eles tentam culpar o Nick Fury. E isso é bom. Só que toda essa trama afeta muito pouco o Nick Fury do presente. Acho que esse é um dos problemas fundamentais dessa história, né? Porque se a gente tá falando de um Nick Fury cansado, experiente, mas fora de ritmo, e que vai fazer a sua última missão, você tem que mostrar pelo menos que tem algo afetando ele, tanto em campo ou psicologicamente. Como eu disse, a morte da Maria Hill não afeta em nada o Nick Fury. Mas ele é o Nick Fury, ele é o cara, ele não é pra sentir nada. Ok, mas então faça com que essa seja a jornada dele. Assim, ó, de verdade, a jornada pessoal que o Nick Fury tem ao longo dos 6 episódios é que no primeiro episódio o Nick Fury disse que não queria confiar em ninguém. E foi essa arrogância do Nick Fury que fez a Maria Hill morrer. Aí a gente pula pro último episódio e a gente tenta ver o que o Nick Fury aprendeu. Ele aprendeu que ele tem que confiar nas outras pessoas e é por isso que ele vai mandar ali a Gaia, né, no lugar dele,
né, pra lutar contra o Gravik. Na teoria, é isso que ele aprendeu. Só que tudo que o Nick Fury passou ao longo do MCU diz que ele já tinha aprendido sobre isso. E também tem esse negócio de que ele tá meio desiludido, sem esperança. E quando a gente chega no final da série, na teoria ele recuperou essa confiança, esse brilho nos olhos. E no papel, muito bonito esse desenvolvimento de personagem. Só que por que o Nick Fury recupera esse orgulho? A série não justifica essa retomada do personagem dele. Inclusive, ele sai do planeta para negociar uma trégua dos Kree com os Skrulls, que magicalmente brota no season finale da série. E sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não conseguiram fazer com que, na história de 6 episódios, o Nick Fury ajudasse os Skrulls efetivamente. Você poderia argumentar que um dos traços que eles queriam desenvolver do Nick Fury é dele corrigir o grande erro que ele cometeu na vida dele, que foi não ter encontrado um lar ali para os Skrulls. Porque os Skrulls ficam culpando isso no Nick Fury. Nem isso ele consegue no final da série. Então o que acontece ali a partir do episódio 2, especialmente depois ali do episódio 4, e fica muito evidente a partir do episódio 4, é que o Nick Fury, ele tava no piloto automático. Ele tava reagindo à história. E ele é o protagonista, a série é sobre ele, ou deveria ser. E ele vira um coadjuvante da série dele. E isso é realmente uma pena que a gente tá falando. Samuel L. Jackson, um dos melhores atores do MCU, Nick Fury, um dos melhores personagens do MCU, e o que eles entregam é quase nada. Eu não vou dizer em nada, porque ele saiu do seu posto de arrogância do primeiro episódio, né, entendeu que precisa trabalhar com as outras pessoas, e fez a paz ali com a sua esposa. E deu, é isso aí. E eu lamento muito ali a Priscila, a esposa do Nick Fury, porque na teoria tem um bom arco de personagem pra ela. De que primeiro ela tava com o Nick Fury por um interesse pessoal, eventualmente isso se tornou amor, depois ela se sentiu sozinha, aí quis trair o Nick Fury e no final não trai. Isso na teoria é bom, só que em nenhum momento, no ritmo da série, eles conseguem fazer uma surpresa disso. Como é que eu posso dizer? Em nenhum momento eu senti que ela trairia o Nick Fury, sabe? Em nenhum momento eu fiquei preocupada com essa personagem, porque eu imaginei que no final do dia ela ia ficar do lado do bem. E bem, tudo isso que eu falei é mais ou menos o episódio 1, 2 e 3. E esses são os episódios bons. O 4, o 5 e o 6... vira outra série, porque aí as duas coisas estavam segurando a série, que era a ambientação, a questão da conspiração, e o vilão, o Gravik, eles rasgam essas duas coisas. Porque a partir do episódio 4, tudo fica no ritmo acelerado. Os episódios começam, por algum motivo, a ter 30 minutos. Tudo acontece assim, ó, vamos pra cá, vai pra lá, você diz aqui, recebi um telefone aqui. Então, o clima político que eles estavam querendo estabelecer no episódio 1, 2 e 3, que tinha, sim, os seus exageros, mas pelo menos tinha a competência de dar uma identidade pra série. No episódio 4, eles rasgam isso e vira tudo muito, muito expositivo. E pra piorar, a gente descobre que o Gravik, ele não queria, de fato, salvar o povo dele. Ele queria ganhar superpoderes. E foi aqui, quando eles decidiram colocar o Gravik no extremismo pra deixar bem claro que ele é do mal, acabou a série. Ou pelo menos assim, ó, acabou a minha esperança de ver algo minimamente interessante. Porque o Gravik, nos primeiros episódios, como eu disse, lembrava um pouco o Magneto. Ele tava defendendo o povo dele, queria forçar um próprio lugar pra ter. Talvez, na pior das hipóteses, ele poderia entrar em guerra com os humanos. Ele conseguiu um paizinho ali, uma ilha ali pros Skrulls, sei lá. O ponto fundamental é que até o episódio 4, 5 ali, ele tá lutando pro povo dele. Ele tem uma boa motivação. Ele é do mal pros olhos dos humanos. Mas pros olhos dos Skrulls, embora ele seja extremista, ele tá lutando por eles, então ok, faz sentido. Só que a Marvel, ela tem esse problema. Quando ela tem um vilão que tem uma motivação boa, é meio revolucionário, e tá defendendo uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ele é pra ser o vilão da série, ou do filme, a Marvel, ela não consegue, ela sucessivamente precisa tirar esse vilão da área cinza e jogar ele pra área muito, muito do mal. E o exemplo disso é que o Gravik, de graça, no episódio 5, mata um parceiro dele, que ousou questioná-lo. Onde se viu questionar o grande Gravik. Não, ele não pode ficar na área cinza, a gente tem que deixar ele muito do mal, e ele vai ficar do mal. Os Skrulls percebem que tá do mal, tentam fazer um motim em cima dele, mas como ele é o Super Skrull, ele mata todo mundo, ou seja, já não tá mais nem aí com os Skrulls, a verdade é que só quer ganhar os poderes, e aí fica fácil. E esse tipo de vilão, ele é fraco. Ele é muito fraco, porque ele é só o vilão que quer ganhar os poderes, ele é do mal, que inclusive foi o que o último episódio da She-Hulk criticou. Lembra que aconteceu um negócio que o cara queria injetar um negócio pra virar o Hulk vermelho, não sei o quê? O próprio texto da She-Hulk critica esse tipo de final
E acontece exatamente isso no último episódio. Eu pensei que quando a Marvel fez aquele episódio da She-Hulk, ela tinha se auto-zoado porque ela tinha percebido que ela não iria mais fazer isso. Só que aí eu fui ingênuo, eles fizeram exatamente isso no episódio 6. E o episódio 6, ele é muito ruim. Mas ele é muito ruim. Porque a gente tem dois grandes núcleos, né, sendo desenvolvidos ao longo do episódio. Um ali com Rhodes, o presidente dos Estados Unidos, e ele sendo ameaçado pelo grupo do Nick Fury, que tá indo ali pra avisar o presidente pra matar o Rhodes, ou fazer alguma coisa com o Rhodes. E a gente só vê que do grupo do Nick Fury tá a Sofia, enquanto que a gente vê o Nick Fury ali na base dos Skrulls. Só que essa base dos Skrulls, como fica num lugar extremamente radioativo, ele não consegue ficar aí. E todo tempo ele tem que tomar um remédio, porque senão ele vai morrer, né? Porque a radiação é muito forte ali naquele local. O Nick Fury vai ali, encontra o Gravik, e o Gravik faz o seu discurso de vilão, né? Do porquê que aconteceu tudo isso, que é muito culpa do Nick Fury. E o Nick Fury entrega o soro do DNA, do sei lá o que vai dar superpoderes pro Super Skrull. Ele faz isso, ganha seus poderes. Só que é aí que vem o grande plot twist, que não era o Nick Fury de verdade, era a Gaia, a filha lá do Talos. E olha, uma salva de palmas pra Gaia. Vai ganhar o Oscar, a Gaia, tá? Não a Emilia Clarke. Porque enquanto ela tava caminhando ali no meio da base, ela tava totalmente compenetrada no seu papel de Nick Fury. Tossia, tomava a pílula lá do iodo, não tinha nenhuma câmera ali filmando ela, mas ela tava no papel do Nick Fury, né? Parabéns pra Gaia, parabéns! Até parece que ela sabe que isso é uma série que a gente tá vendo ali e a gente precisa ser enganado de que ali é o Nick Fury. Ah, por favor, né? Não, pelo menos tenta esconder um pouquinho melhor esse jogo aí. Então, como a Gaia também tava dentro da máquina, ela também ganhou superpoderes. E esses superpoderes é tipo uma compilação de vários heróis da Marvel. Ela tem até os poderes da Capitã Marvel. Dá uma luta de CGI, whatever, ali no final, entre ela e o Super Skrull. Super Skrull ou Mega Skrull, não sei. Eu também acho legal que os dois ganham superpoderes ali e todo mundo já sabe usar os poderes na hora. Lâmina de gelo, ok. Voar como Capitã Marvel, ok. Beleza, os dois ali usando seus poderes, né, como se não tivesse nenhum nível de aprendizado ali. Beleza, dane-se também. Bem, o importante é que a Gaia mata o Super Skrull com uma super facilidade. E em paralelo a isso, a gente descobre que o Nick Fury, na verdade, estava ali, né, pra salvar o presidente dos Estados Unidos. E é aqui que eu acho o Skrull Rhodes muito ruim. É ter um diálogo ali que ele fica forçando o presidente dos Estados Unidos a começar uma guerra. Enquanto que tem um outro conselheiro ali dizendo pro presidente, não, olha, não tem nenhum indício ainda de que a Rússia tá envolvida. E aí o Rhodes fica, não, mas você não tá vendo aqui, tem uns tanques de guerra aqui, russo, não sei o quê. Gente, que simplificação horrorosa. No final das contas, eu fiquei com a sensação que o Rhodes é um Skrull extremamente incompetente. A argumentação que ele dá pra convencer o presidente dos Estados Unidos é patética. Aliás, o Rhodes Skrull, ao longo dos 6 episódios, ele não acerta nada. Tudo que ele é imposto, ele comete erros. Poderia ter matado o Nick Fury em vários momentos, não mata. Quando ele coloca um carro lá pra levar o Nick Fury de volta pros Estados Unidos, o Nick Fury só pega num capanga dele, quebra o braço dele e sai. E fica super de boa ali, o cara nem sequer vai atrás dele. E de novo, é uma série que quer ser mais realista e eu não tô vendo esse realismo. Eu tô vendo uma simplificação danada. E exposição de diálogo. E o Rhodes falando um monte de coisa que não tem nem argumento, não tem nenhuma lógica pros caras entrarem numa guerra. De novo, assim, ó, eles rasgaram diplomacia nessa série. Aliás, nesse mundo não existe diplomacia. Não existe diplomacia. E bem, eventualmente o Nick Fury ali aparece, fica frente a frente com o presidente, a Sofia e o Rhodes. Eles ficam numa tensão ali, atira no Rhodes, não, atira no Nick Fury. O que eu também não entendi o porquê que aconteceu. Cara, tava pra acontecer uma terceira guerra mundial, caso o tal do míssil fosse acionado. A situação exigia chegar, dar um tiro no Rhodes e mostrar pro presidente dos Estados Unidos que ele era um Skrull desde o início. Enfim, o Rhodes Skrull morre, ele avisa ali que não é pra jogar o míssil lá na base dos Skrulls. E a Gaia resgata todo mundo que estava sendo preso ali. E com isso é revelado, né, que o Rhodes verdadeiro estava preso ali desde Guerra Civil. E isso daqui me deixa com muita raiva, porque o Rhodes, pós-Guerra Civil, até essa série, ele estava agindo como Rhodes. Ele estava super de boas ali. Ele de fato, era o Rhodes. E aqui nessa série, se você olhar só pro Rhodes, ele não tá agindo como Rhodes. Ele tá sempre dando dicas de que ele é um Skrull. Se tivessem falado assim que trocaram o corpo do Rhodes antes da série começar, ok, eu iria acreditar. Mas desde Guerra Civil, quando ele realmente estava fazendo uma boa atuação de Rhodes, enganando todo mundo ali, e agora que chega na série que finalmente vai ser revelado que ele é um Skrull, aí o Skrull deixa de agir como Rhodes. Não faz sentido! E bem, aí com tudo resolvido você pensa, ok, a série vai terminar,
Mas tem aí dois grandes plot twists, que é aí o presidente dos Estados Unidos, né, fazendo um discurso bem inflamatório, deixando as tensões bem altas, dizendo que a Terra não vai mais receber alienígenas, e essa parte parece ser um gancho para uma segunda temporada de Invasão Secreta, ou então pro filme do Capitão América. É um gancho interessante para uma segunda temporada. De novo, parece ter muita inspiração em X-Men, porque é um discurso que você veria contra mutantes na televisão. Ah, os Estados Unidos não vai mais receber mutantes. Todo mundo que for mutante tem que se identificar para o controle norte-americano, sei lá, sabe? É uma coisa que você veria numa história dos X-Men. E por isso eu achei uma premissa legal, se isso levar pra alguma coisa. Só que é aquele negócio, né? A Marvel vive de promessa. De novo, a promessa de que, o discurso do presidente pode levar pra uma história boa. Aí depois não é. É aquele negócio da promessa. Então, calma, calma. A outra coisa que acontece é que aquela Sofia ali, ela se alia à Gaia. E a Gaia faz o mesmo acordo que o pai dela, o Talos, fez com o Nick Fury lá em 1995. E, cara, isso me incomodou profundamente. Porque a Gaia, ela tava tendo uma jornada de personagem de entender o lado do Talos, o pai dela, e o lado do Gravik. Ela, inclusive, se posicionou num momento ali a favor do Gravik. Só que ela não queria ser extremista como o Gravik. Então, na teoria, ela deveria ter ficado junto com os Skrulls. E aqui o que ela faz, uma parceria com uma humana para encontrar outros Skrulls. Ela cometeu exatamente o mesmo problema que originou a maldita série. Não é possível. Talvez eles queiram sugerir de que é um ciclo e que as pessoas cometem sempre os mesmos erros, só que é aí acreditar num subtexto que a série nunca teve. Assim, também vai ter a última cena da série que o Nick Fury vai fazer as pazes com a sua esposa. E tem esse negócio, né, de que fica subentendido ao longo da série que o Nick Fury só ama a esposa dele porque tá numa forma humana. E aí essa Skrull volta pra sua forma de Skrull e beija o Nick Fury para deixar bem claro, né, que eles se amam pelo que eles são e não pela casca, né, de humano que a Skrull tinha. Isso daí era uma das subtramas que o Nick Fury tinha ao longo da temporada e que eles, né, disseram que não, o Nick Fury, ele ama a esposa como ela é. E com isso termina Invasão Secreta. E, milagrosamente, não tem uma cena pós-crédito. Marvel, parabéns, Marvel, se segurou, hein? Se segurou. Tava igual aquele meme lá do alienígena, né? Me segura que eu vou fazer uma cena pós-crédito. Ela se segurou. Alguém segurou a Marvel. E assim, a hora do veredito, bem, tá bem na cara que eu não gostei dessa série. Eu realmente acredito que o primeiro episódio é bom, é bem bom, na verdade. Promete muito no primeiro episódio, a premissa toda é muito boa, só que, infelizmente, o roteiro é muito raso. O arco de personagem do Nick Fury é decepcionante, ou quase inexistente. O vilão é levado pro lado do extremismo totalmente desnecessário, uma covardia da Marvel de não querer deixar ele numa área cinzenta pra poder trabalhar ele onde ele tinha potencial pra ser um bom vilão. As cenas de ação são bem fracas, eu até não falei isso, mas olha, é um corta-corta ali, corta. A cada um segundo é uma confusão. Tem uma cena da Gaia ali com a Priscila que é uma confusão. Então assim, cena de ação fraca pra essa série. E o ritmo da série, que começa bem no episódio 1, 2 e 3, no máximo até o 3, a partir do episódio 4, parece que você tirou todo mundo que tava escrevendo a série, colocou outras pessoas ali e deu a missão para eles encerrarem tudo da maneira mais preguiçosa possível. Episódio 4 cai, é ruim, episódio 5 é horroroso, episódio 6 é ruim. E talvez o mais decepcionante. Então assim, chegou a hora da nota. Olha, pra mim, essa é a pior série da Marvel. Se não for a pior, é a mais decepcionante. Então olha, eu vou dar nota 5,5. Talvez até merecesse 6 só pelo primeiro episódio, mas eu não consigo ver nada além disso. Eu espero que essa não seja a última missão do Nick Fury. Porque a gente vai ver ele ali no filme da Marvel, pelo menos. Mas o que eu tô dizendo é missão, assim, ele sendo protagonista. Eu quero que pelo menos mais uma que encerre bem. Que realmente encerre bem, porque isso aqui não é encerramento. Isso aqui é alguma coisa. Por isso que eu digo, é ruim, mas é principalmente a Marvel perdida. Nunca vi a Marvel tão perdida assim como numa série como essa. O que é realmente uma pena, porque ela tinha um mapa, ela sabia onde ela tinha que chegar, mas ela simplesmente não conseguiu chegar lá. É quase como se ela tivesse perdido o mapa no meio do caminho, sabe? E em nenhum momento se encontrou. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da nossa crítica de Invasão Secreta. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.